Meus irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas de nossa igreja. Recordemos que no domingo passado celebrávamos a solenidade do nascimento de São João Batista, precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos aqueles que vieram depois e que foram fundamentados sobre três aspectos fundamentais na vida cristã. O primeiro aspecto, a profissão, confissão de fé. O segundo, a perseguição, a caridade. E o terceiro, a oração. Falemos sobre o primeiro. Nós o víamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" A isto, São Pedro responde: "Tu és o Filho do Deus vivo." Pedro sabe que não há outro Senhor e que, às perguntas sobre a vida, há apenas uma resposta: nosso Senhor Jesus Cristo. À vida, uma resposta de vida, o Filho do Deus vivo. São Pedro, ele não se fundamenta sobre uma ideologia, sobre uma revolução, sobre um conceito, sobre uma ideia simplesmente. Ele se sustenta sobre a fé no Deus vivo. É nele também que nós nos sustentamos. No nosso batismo, respondemos a esta fé, que é o sustento de nossa caminhada. Se fosse uma ideia, como eu disse, nós não nos sustentaríamos, porque é nosso Senhor. Hoje, fica para nós a pergunta: o que temos respondido? E a quem estamos respondendo? Vamos ao segundo aspecto, do qual falei agora há pouco, é a perseguição. Nós vimos na segunda leitura. São Paulo falava que ele estava para receber a coroa da justiça e todos aqueles que em nosso Senhor Jesus Cristo colocam a sua esperança, esta também será recebida. Nós cremos em Jesus Cristo que traz a cruz. Não existe um seguimento a Jesus Cristo sem a sua cruz. Não existe cristão sem cruz. Por vezes é difícil falar da cruz, falar da perseguição, mas hoje temos tantos cristãos sendo perseguidos na Ásia, na África, também nas Américas. Há também um indiferentismo ao sofrimento, à perseguição no mundo. Isto é uma incoerência à própria cruz de nosso Senhor. Contudo, nós também vemos hoje tantos e quantos que fazem florescer a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela resplandece, a ressurreição resplandece da cruz naqueles que estão nos leitos dos hospitais, conformando o seu sofrimento à cruz dele. Há tantos catequistas, agentes de pastoral, sacerdotes, bispos, pais, educadores, profissionais diversos, conformando a sua vida à cruz de nosso Senhor. Em todos estes brilha a luz da ressurreição. Vamos ao último aspecto, que é o da oração. A oração sustenta a comunidade. Enquanto Pedro, na primeira leitura de hoje, estava preso, a comunidade orava por ele, mantinha-se como perseverante e ainda fazendo uma intercessão por São Pedro. A oração é aquela água que corre do lado de nosso Senhor e que mata a nossa sede. Pela oração, nós nos sentimos amados e amamos. Pela oração, nós nutrimos a nossa esperança, fazemos florescer a nossa confiança. A oração alimenta o espírito. A oração, ela nos coloca no coração do próprio Deus. Meus amados irmãos e irmãs, deste modo é que nós nos sustentamos. Primeiramente, na profissão de fé, confiando sempre. Depois, sustentados na perseguição e pela oração, alimentados para a causa de Jesus Cristo. Também somos aqueles que nos mantemos sobre a fé em nosso Senhor. Portanto, sejamos perseverantes, esperançosos, porque deste modo é que ganhamos a vida.